Imagina a cena. O sujeito monta um esquema de fabricação clandestina de anabolizantes usando insumos importados do Peru. Ele é condenado isoladamente na Justiça Federal, mas meses depois a polícia descobre que dois de seus comparsas cuidavam da parte comercial. Só que nessa investigação os atos executórios aconteciam dentro do Brasil. Venda pela internet, postagem pelos correios. A defesa desses dois alega três coisas ao mesmo tempo: que existe continência com o processo julgado do primeiro réu, que a súmula 122 do STJ atrairia competência federal e que o simples fato de estarem sendo processados por um juízo errado já autorizaria por si só um habeas corpus. Se você achou que pelo menos um desses três argumentos convenceria o STJ, eu preciso te avisar. Nenhum dos três convenceu. E a questão de hoje, estilo FGV, vai explorar cada um desses pontos, como sempre, tentando te desestabilizar. Mas fica tranquilo, meu nome é Rodrigo Peçanha e no Responda Comigo de hoje a gente vai resolver esse problema em alto estilo. E a questão proposta no Responda Comigo de hoje é essa que está aí na tela para vocês. Vamos ler com calma, porque vocês já sabem, eu sempre digo, dentro da questão sempre existem alguns pontos a serem destacados que você percebe que o examinador vai usar para te cobrar lá na hora das assertivas. Olha só, Vitor, Rafael e Diego integravam um grupo dedicado à fabricação e venda de esteroides anabolizantes falsificados e sem registro na Anvisa. Vitor mantinha um laboratório clandestino em sua residência no Paraná, onde produzia os produtos, utilizando matéria-prima importada do Peru. Rafael e Diego cuidavam exclusivamente da parte comercial. Administravam perfis de venda em redes sociais, recebiam os pedidos e despachavam as encomendas pelos correios, sempre dentro do território nacional. O primeiro destaque aqui é que a conduta desses dois se dava sempre dentro do território nacional. O examinador não falou isso à toa para você. Fica ligado nessas maldades. Olha, as investigações sobre Vitor avançaram primeiro isoladamente. Ele foi denunciado e condenado pela Justiça Federal do Paraná como incurso no artigo 273, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 1º-B, incisos 3º, 5º e 6º do Código Penal, tendo confessado a fabricação e a importação dos insumos. À época, a atuação de Rafael e Diego ainda era desconhecida das autoridades. Meses após o trânsito em julgado da condenação de Vitor, olha aqui, Vitor já foi então condenado e isso já transitou em julgado lá na Justiça Federal. Novo inquérito policial instaurado a partir de notícia-crime superveniente reuniu indícios de autoria e materialidade quanto à atuação comercial de Rafael e Diego, perfis de venda, comprovantes de postagem nos correios, conversas de negociação, sem que qualquer elemento indicasse participação de ambos em atos de importação ou de contato direto com o fornecedor peruano. Obviamente que essa parte é um reforço dessa daqui de cima, de que a conduta deles ocorria sempre dentro do território nacional. Você já começa a perceber uma indicação da questão ligada à competência estabelecida entre a Justiça Federal ou Justiça Estadual. Mas vamos continuar. Concluído o inquérito, o Ministério Público do Estado do Paraná, tá vendo? Justiça Estadual, ofereceu denúncia contra Rafael e Diego pelos crimes de organização criminosa. Vitor não respondeu por isso, hein? E do artigo 273, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 1º-B, 3º, 5º e 6º do CP. Denúncia recebida pelo juiz estadual competente. Ambos respondem ao processo em liberdade. Isso daqui também não foi dito à toa, tá bom? Antes do início da instrução, a defesa de Rafael e Diego impetrou conjuntamente habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sustentando. Então, o remédio aqui, habeas corpus, a questão, logicamente, vai envolver conhecimentos sobre esse remédio constitucional. Primeiro argumento do HC, que haveria continência entre a ação penal em curso e o processo já transitado em julgado de Vitor, nos termos do 77, inciso 1º do CPP, a impor o deslocamento do feito à Justiça Federal. Olha, processo já transitado em julgado, se falar em continência, é absurdo, né? Vocês já sabem disso. Mas vamos lá. Que a súmula 122 do STJ atrairia automaticamente a competência federal, dada a conexão entre os fatos. Será?
e que, independentemente de Rafael e Diego responderem ao processo em liberdade, o simples fato de serem processados perante juízo supostamente incompetente já configuraria constrangimento ilegal apto a autorizar, por si só, a via do habeas corpus. Eu destaco para vocês aqui o simples fato de serem processados perante o juízo supostamente incompetente e o por si só, que garantiria a via do habeas corpus nesses casos. Notem que essas palavras não estão aqui à toa, mas vamos ver lá quais são os tópicos que o examinador quer que você responda de forma fundamentada. Primeiro, a alegação de continência entre o processo de Rafael e Diego e o processo que já transitado em julgado de Vitor está correta? Segundo, é cabível a aplicação da súmula 122 para atrair a competência federal sobre o processo de Rafael e Diego? Você tem que saber a súmula, né? Terceiro, a afirmação de que o simples fato de responderem a processo perante juízo supostamente incompetente autorizaria, por si só, a via do habeas corpus está correta? E, por fim, ausente qualquer indício de que Rafael ou Diego tenham participado de atos de importação, o processo deve permanecer na Justiça Estadual? Qual o critério fixado pela jurisprudência da STJ para o deslocamento de competência nesses casos? Total da questão, 15 pontos, vamos à resposta e, como sempre, eu colo aqui os tópicos questionados para a gente poder começar a responder aqui por baixo. Então, prestem atenção aqui na seguinte situação, olha. Essa é uma das confusões mais comuns aqui em prova de segunda fase. O candidato vê várias pessoas no mesmo esquema criminoso e já pensa em continência, mas não é assim que funciona. Continência não é um instituto sobre pessoas que se conhecem ou que integram o mesmo grupo criminoso. A continência é sobre a identidade da infração. A mesma infração penal sendo imputada a mais de uma pessoa, aí a gente tem a continência subjetiva, ou a mesma infração penal com mais de um resultado. A gente tem a continência objetiva, que se dá no concurso formal. Se as infrações são diferentes, ainda que ligadas entre si, o que se pode ter é conexão e não continência. Então, saber a distinção desses dois institutos é o primeiro ponto aí para você poder matar essa questão, para saber se a alegação de continência entre o processo de Rafael e Diego e o transitado já em julgado de Vitor podem sofrer uma interferência por conta da continência. Você precisa saber a parte doutrinária. No nosso caso, Vitor respondeu por fabricar e importar. E Rafael e Diego responderam por vender dentro do Brasil. São núcleos de conduta diferentes e, portanto, são infrações penais diferentes. A gente já poderia afastar a continência apenas com esse argumento, mas eu quero que você vá além disso, porque é aqui que mora a diferença entre gabaritar e só chegar perto. Mesmo que você imaginasse que seria um absurdo, seria um absurdo você imaginar isso, mas ainda que você imaginasse que a infração fosse a mesma, ainda assim a reunião estaria proibida. E com duas fundamentações, uma legal e uma jurisprudencial. Então é muito importante você explicar para o seu examinador que você sabe o fundamento. Você tem que, sempre que você souber, você coloca o número do artigo lá. E eu falo isso sempre com meus alunos de mentoria. Aliás, o link está aqui na descrição para você entrar lá e fazer um nivelamento comigo, entender em que momento do estudo você está e ver se algum dos planos de mentoria do Direito Penal 1 se adequam à sua realidade. Mas, eu sempre digo o seguinte, se você sabe o dispositivo completo, coloque-o na prova. Eu tenho certeza que se trata do artigo 121 do Código Penal. Se eu não tenho certeza do número do artigo, eu coloco o que está no Código Penal. Então, segundo o Código Penal, ponto. Se eu não tenho certeza se está no Código Penal ou, por exemplo, em uma legislação penal especial, eu digo segundo a legislação penal. Você vai abrindo, compreenderam? Do mais específico para o mais genérico, para ir jogando o que você tem na hora, as suas armas para você usar ali na prova. Se você não lembra nem que é legislação penal, mas você sabe que isso está na lei em algum lugar, segundo a legislação.
E se você não lembra nem isso, aí você não vai conseguir fazer essa parte da fundamentação da resposta. Mas alguma coisa você precisa saber para você poder jogar ali. Se você souber o dispositivo na íntegra, é lógico que fica uma resposta mais completa. Então, aqui nesses casos, existem duas fundamentações, como eu disse para vocês. Uma legal e uma jurisprudencial. Olha, a súmula 235 do STJ vai resolver de forma definitiva esse problema. Ela não é feita só para conexão, apesar de estar escrito nela conexão. Ela vai dizer lá que a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. Olha, o processo de Vitor já transitou em julgado. A súmula não exige nem o trânsito em julgado. Ela exige que o processo já tenha sido julgado para evitar pela conexão a reunião dos processos. O mesmo raciocínio se aplica para a continência. A interpretação jurisprudencial dessa súmula vai aplicar a continência também nesse caso. E além disso, e aí a importância da leitura da legislação, da lei seca, que é chato de estudar, mas você precisa urgentemente incluir no seu estudo se você não está fazendo isso. Se você já está fazendo, faça mais, porque cai muita letra de lei, cai muita jurisprudência. A gente sempre indica aqui para os alunos, né, no nosso planejamento quinzenal, dia a dia, de acordo com a hora que cada um tem para estudar, o momento dado a leitura da legislação e quais dispositivos devem ser lidos e relidos naquele dia. Por isso que você deve saber que o artigo 82 do Código de Processo Penal diz que, não obstante a conexão ou continência existente, se processos diversos forem instaurados, a autoridade prevalente, com a jurisdição prevalente, deve avocar os processos dos outros juízes, salvo se estiverem com sentença definitiva. No nosso caso aqui já tem trânsito em julgado, obviamente uma sentença mais do que definitiva. Então, nesse caso, a unidade desses processos só se daria ulteriormente para somar ou unificar as penas. Perceberam que o artigo 82 faz essa ressalva? Se já tem ali sentença definitiva, não tem a incidência de conexão ou continência, de acordo com a súmula 235. Então são os dois fundamentos, um legal e um jurisprudencial. E sabendo tudo isso, o conceito de conexão e continência, a diferença entre eles, as fundamentações, etc., você está capaz de começar a responder a nosso questionamento. Ele quer saber a alegação de continência entre o processo de Rafael Diego e o processo já transitado em julgado de Vitor está correta? Aí você já começa dizendo que não. É a primeira coisa. A gente poderia colocar aqui, ó, a alegação de... Tá em negrito. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver esse relógio também que está atrapalhando. Então, a alegação de continência não procede. Como eu já digo para vocês aqui, já mostra para o seu examinador que você está no caminho certo. Para ele não vai enrolar e falar... sei lá, né? O Instituto da Continência prevê, a doutrina entende. Não, cara, responde objetivamente o que ele quer saber já de cara. A alegação de continência não procede, vírgula. E aí você tem o quê? Duas razões, não é isso? Então, por dupla razão, vai ficar um texto bonitinho, dupla razão. Bom, aí você vai colocar, ó. Aí aqui vem os fundamentos. O artigo 77, inciso 1º, do CPP prevê que há continência, aí você tem que saber o artigo, não é isso? Que há continência, obviamente que você não vai precisar decorar, mas você deve entender ali o que ele diz. Que há continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Infração penal. Tudo bem? Bom. Tal instituto pressupõe... o que a gente pressupõe? Pressupõe unidade de fato, não é isso? Unidade de fato. Pressupõe
unidade de fato. E o processo de Vitor apurou infração penal distinta. Certo? Vitor respondeu pelo quê? Fabricação e importação de insumos. Tudo bem? Enquanto. Deixa eu ver se está ficando legal. Calma aí, Vitor. A alegação de continência não procede por dupla razão. O artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Penal prevê que há continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração penal. Tal instituto pressupõe unidade de fato e o processo de Vitor apurou infração penal distinta, fabricação e importação de insumos, enquanto a denúncia contra Rafael e Diego, né? Rafael e Diego, tem que acertar o nome dos caras, né? Recai sobre a comercialização praticada em território nacional. Não é assim? Estamos nos encaminhando bem? Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês não perderem a resposta. É praticada em território nacional. Aí, agora a gente vai usar aquelas duas partes para falar da súmula 235 e do artigo 82 do Código de Processo Penal. Então vamos lá. Ademais, ainda que houvesse identidade da infração ou de infração, a reunião estaria vedada pela incidência da súmula 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Raciocínio aplicável também à continência, porque a súmula, lembrem-se disso, a súmula fala em conexão. Então, você precisa destacar aqui para os seus examinadores que você sabe que esse raciocínio também é aplicável à continência. Não é isso? Ponto. Como o processo de Vitor já transitou em julgado, não há que se falar em incidência, já foi ali, né? Não há que se falar em continência. E aqui faltou falar do artigo 82, né? Então vamos tentar encaixar o artigo 82 aqui, já que você sabe, não dá mole e demonstra lá para o seu examinador que você tem a noção para fundamentar tudo isso. Ó. Ademais, ainda que houvesse identidade de infração, a reunião estaria vedada pela incidência da súmula 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, e ainda pela aplicação do artigo 82 do Código de Processo Penal, parte final. Aliás, ficou errado aqui. Aqui, essa parte eu vou cortar, e aqui lá você não tem como cortar, né? Mas você faz um rascunho melhorzinho antes de jogar no papel. E se não der, faz um risco por cima, não tem jeito. Segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos onde ele foi julgado. Aí é aqui que vai entrar isso, ó.
raciocínio aplicável à continência, vírgula, ainda pela aplicação do 82, parte final. Como o processo de Vitor já transitou em julgado, não há que se falar em continência, tudo bem? Aí a gente fecha, então, ali o primeiro tópico da questão. E aí agora a gente tem que saber sobre a aplicação da 122 para atrair a competência federal sobre o processo. A súmula 122 do STJ, ela vai nos dizer que a regra lá do artigo 78, inciso 2º-A do Código de Processo Penal, vai ser relativizada se houver conexão entre crimes de competência federal e estadual. Então, apesar de não haver hierarquia entre as justiças federal e estadual, ambas são justiças comuns, uma da União e outra dos estados, existe uma certa prevalência na justiça federal, determinada principalmente por conta dessa súmula e por conta dessa regra lá do 78A, que vai dizer que o processo de julgamento será unificado se os crimes forem conexos entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, a súmula 122 realmente vai atrair a competência federal nesses casos de conexão entre crime federal e estadual. O problema não é a súmula em si. O problema é você saber a súmula, mas não entender as diversas exceções que a própria jurisprudência criou para a incidência dessa súmula. Então você tem que entender, por exemplo, que se houver conexão entre crimes da justiça eleitoral e de outra justiça qualquer, a justiça eleitoral terá prevalência, e aí não tem aplicação da súmula. Se houver conexão com crimes da competência do júri, também não tem aplicação da súmula. Se não ficar comprovada uma conexão probatória ou instrumental entre os casos, não tem aplicação da súmula. Outra, se o estado de instrução de um dos processos já estiver muito avançado, aí a gente vai flexibilizar essa ideia de conexão privilegiando uma melhor prestação jurisdicional, mais célere, né? Se o crime federal, se no crime federal houver absolvição ou arquivamento, não incide a súmula. Então a súmula ela tem diversas exceções. Será que a gente vai aplicar essa súmula aqui? Bom, primeiro, a súmula pressupõe processos em andamento para reunir os dois processos. E o processo de Vitor já acabou. Não tem mais o que reunir, não é isso? Esse é o primeiro argumento, o mais óbvio. E segundo, a súmula exige uma conexão probatória real. A prova de um crime só pode ser produzida dependendo da prova do outro crime, compreenderam? Aí você tem uma conexão probatória. Eu só consigo provar um fato A se eu conseguir juntar as provas do fato B. E não é o caso aqui. A venda de Rafael e Diego é uma prova sozinha, né? E a própria questão nos indicou quais foram os indícios apontados pelo MP na denúncia. Diz que tinha recibo de transação, conversas entre eles e os compradores, não é isso? Então a gente já entendeu que a súmula não vai prosperar, não pode ser aplicável. Por isso, a pergunta é bem direta. É cabível a aplicação da súmula para atrair a competência federal? E a resposta aqui já tem que iniciar também de maneira bem objetiva. Deixa eu descer isso aqui para poder ficar mais fácil para a gente. Já vai começar aqui de maneira bem objetiva, né? Você já disse lá em cima que não era possível. Você começou dizendo que a alegação de continência não procedia. E aqui você vai dizer assim, você pode começar dizendo também para o examinador que a súmula não vai ser aplicada, já de cara, para você estimular que ele continue lendo a sua questão. Você vai dizer assim, ó, também não se sustenta a aplicação da súmula 122 do STJ. Não se sustenta a aplicação da súmula 122 do STJ. Aí explica a súmula, segundo a qual a Justiça Federal será competente para o julgamento unificado
unificado, de crimes conexos federais e estaduais. Tá bom? Federais e estaduais. Aí você vai colocar agora as exceções, porque é que não vai incidir, né? Então, sua incidência comporta exceções que aqui se aplicam, correto? Há uma, porque o processo de Vitor já foi julgado definitivamente, inviabilizando a unificação. Inviabilizando a unificação. E vocês aí, se vocês acharem que a resposta não está ficando legal, que dá para mudar, dá para produzir de outra forma, eu quero que vocês coloquem nos comentários, né? Porque aí a gente vai interagindo e vai melhorando o programa e ajuda a evoluir as coisas aqui. Então, há uma porque o processo de Vitor já foi julgado definitivamente, inviabilizando a unificação. Agora, há duas, inexiste conexão, certo? Conexão probatória, pois a prova da conduta comercial de Rafael e Diego independe da prova da importação atribuída a Vitor. Perceberam? Então, aprovar o comércio não depende da prova de que Vitor tenha importado o produto. Eu provo que o Rafael e o Diego estão comercializando e ponto. Por isso não tem incidência aqui da súmula. Agora, vamos para mais uma. A afirmação de que o simples fato de responderem a processo perante juízo supostamente incompetente autorizaria, por si só, olha aqui novamente, né? Tem que ficar ligado nisso. A via do habeas corpus está correta? Então ele quer saber se você pode impetrar habeas corpus se houver supostamente um juízo incompetente, só por isso, né? E aí eu quero que você entenda, né? Isso, olha só, uma coisa sobre prova discursiva. Aqui também é importante falar. A pergunta não quer saber qual é a via correta para impugnar um juízo supostamente incompetente. O que você precisa responder é se o habeas corpus cabe nesse caso específico. A resposta ideal depende disso, e não de você sair colocando ele no papel porque você sabe, na empolgação, uma coisa que ninguém te pediu, porque você foge da resposta, você erra o tema e corre o risco também de errar até a fundamentação. Não tem que ficar falando aqui de exceção de incompetência, porque eu sei que suspende o processo, que não suspende o processo e tal. Não tem problema, é bom que você saiba, mas não é a hora de usar. Então, isso é o que o examinador pediu, tá? Entra aí na descrição do link, do vídeo, vamos marcar uma reunião para eu saber em que momento do seu estudo e te indicar um dos nossos programas de mentoria. Vale a pena, de repente, ter essa conversa até para você entender, independentemente de você iniciar ou não a mentoria nesse momento, é importante você saber em que momento você se encontra. A gente está com turmas abertas, tá? E aí, dependendo do resultado dessa call de nivelamento, eu te digo qual é o programa que tem para você. Mas olha só, o habeas corpus existe para proteger a liberdade de locomoção. Rafael e Diego respondem soltos, o examinador não disse isso à toa. Não tem prisão, não tem risco de prisão iminente discutido no enunciado. Então você não tem que inventar nada disso. E, portanto, o pressuposto básico do remédio constitucional do habeas corpus, que é o risco à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, não está presente. Além disso,
decidir se a conduta se conecta, conduta de Rafael Diego, se conecta ou não à conduta de importação de Vitor, que é o que poderia eventualmente deslocar para a Justiça Federal, caso não houvesse os outros problemas que a gente já viu, exige uma valoração probatória que não é admitida na chamada via estreita de análise do habeas corpus, que trabalha com provas pré-constituídas. Compreenderam isso? Então é preciso que você entenda que decidir se a conduta dele se conecta ou não à importação feita por Vitor é matéria probatória, que não pode ser realizada em sede de habeas corpus. O examinador já te deu essas dicas no texto, é só você ter a malandragem de saber identificá-las, né? Essa ressalva aqui por si só já é um alerta. Quando isso aparecer em prova, você tem que saber jurisprudência e você já vai saber que a resposta é não, que por si só não é possível a aplicação da habeas corpus aqui. Então, é mais um argumento incorreto da defesa de Rafael. A afirmação da situação aí do habeas corpus, né, está correta? Aí você vai dizer, ó, igualmente incorreta a afirmação de que a mera... Daqui a pouco eu vou mudar isso aqui, ficou negrito. A afirmação de que a mera tramitação perante... De que a mera tramitação perante juízo supostamente incompetente autorizaria por si só o habeas corpus. Igualmente incorreta a afirmação de que a mera tramitação perante juízo supostamente incompetente autorizaria por si só habeas corpus. Você já disse para o cara que você sabe que não pode. E aí ele fala assim, vamos ver agora se ele vai fundamentar direito, não é? A ideia é essa, é ir cumprindo as missões dadas pela banca examinadora de maneira encadeada, lógica, bem elaborada. Para isso depende de ter a estrutura da questão na cabeça, e a doutrina, leitura, revisão, lei seca, jurisprudência, enfim, o estudo, e treinar questões, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para você não escrever habeas corpus de novo, você sabe que a jurisprudência e a doutrina costumam usar esse nomezinho aqui, ó, writ, né? O writ como um sinônimo de habeas corpus, tá? Então, writ não se presta a discutir competência na ausência de ameaça direta à liberdade de locomoção. E Rafael e Diego respondem ao processo em liberdade. Certo? Então, aqui você já disse para ele que o habeas corpus, você disse várias coisas aqui, olha só, você disse que não se discute competência na ausência de ameaça direta à liberdade de locomoção. A contrário senso, se há uma ameaça direta à liberdade de locomoção por um juízo incompetente, aí sim cabe o habeas corpus, mas não é o nosso caso, tá? E aí tem a segunda parte, né, que você tem que colocar a discussão demandaria valoração da prova. E já vimos, é saber se eles estavam ligados à importação dos produtos. Incompatível com a... Aí você pode botar com a via estreita, com a cognição sumária, não é isso? Com a cognição sumária. E olha só aqui uma sacada do remédio constitucional. Você mandou a natureza jurídica do habeas corpus pro cara. Ele vai ler e vai falar, pô, esse sujeito tá sabendo, ele falou até a natureza jurídica. O que tá de errado aqui? Incompatível com a cognição sumária. Tinha uma vírgula a mais ali, eu acho. Mas enfim, isso é um problema, né? Essas vírgulas. No português não é uma matéria fácil. Vamos apagando aqui
E a gente já vai entrar na última parte da questão, que é a que vai tratar agora, por fim. Deixa eu subir aqui. Bom, de que, ausente qualquer indício de que Rafael e Diego tenham participado dos atos de importação, o processo deve permanecer na Justiça Estadual? Qual o critério fixado pela jurisprudência do STJ para o deslocamento de competência nesses casos? E aí, a gente fecha tudo com um argumento de mérito, que é o que vai realmente decidir o caso, independente de toda a discussão processual anterior. O STJ resolveu uma situação idêntica a essa questão. Fiz de propósito, elaborei essa questão de propósito no julgado recente. A tese foi bem curta, está no vídeo que eu gravei essa semana no programa Informativo Jurisprudencial 1, que vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas. Vou deixar aqui o link para você acessar depois e entender o julgado no caso concreto. Tem algumas variações pequenas aqui na questão, mas a base é a mesma. E o que o STJ decidiu lá é que a origem estrangeira do insumo, por si só, não é capaz de mudar a competência. O que importa é se o próprio investigado participou de alguma forma da entrada no produto do Brasil, da cadeia de importação. E nesse caso, no nosso caso aqui, Rafael e Diego nunca chegaram perto disso. A denúncia não tem nada a ver com importação e exportação. Tá? Guarda esse raciocínio porque ele vai se aplicar para qualquer crime que envolve saúde pública com insumo proveniente do exterior. E aí saber o bem jurídico protegido pelo Instituto, né, que é a saúde pública. Então a competência federal não nasce do produto ser estrangeiro, nasce da conduta do agente de ter praticado esses atos para a internalização desse produto, tudo bem? Além disso, esses crimes protegem a saúde pública, que é um bem jurídico que todos os entes federativos, por determinação constitucional, são obrigados a proteger. Portanto, a competência é concorrente de todos os entes federados, e não só da União, que já também contribuiria para afastar a Justiça Federal, se não houver essa comprovação da ação do indivíduo na importação do produto, certo? Tô gripado, pessoal, desculpem aí a voz. Então, vamos começar como a gente sempre faz, ó. Por fim, já indicando para o examinador que você está se encaminhando para o final, tá bom? O processo deve permanecer na Justiça Estadual. Você já falou com ele, olha a pergunta dele aqui, ó. O processo deve permanecer na Justiça Estadual, você já disse. Por fim, o processo deve permanecer na Justiça Estadual. Certo? E agora você vai fundamentar e depois dizer qual é o critério do STJ. Tudo bem? Então, se você souber, como sempre digo, você coloca. E aí você viu lá o vídeo do informativo, você sabe que é a sexta turma. Vamos colocar em maiúsculo aqui, porque estamos falando do Olimpo. A sexta turma do STJ fixou a tese de que a mera procedência estrangeira de insumos não atrai por si só, a competência da Justiça Federal. Competência da Justiça Federal. Tudo bem? Sendo imprescindível a demonstração da internacionalidade da conduta do agente. Não é isso? É essa internacionalidade da conduta do agente que atrai o interesse da União. Então, sendo imprescindível a demonstração da internacionalidade da conduta do agente e do interesse da União. Aí você já introduz o raciocínio que a saúde pública, olha que bacana, é matéria de competência concorrente, já jogando uma aula de direito constitucional ali ainda para o examinador, né? Você já vai mandar lá que é a competência concorrente entre
os entes federados, entre os entes federativos, e o interesse da União somente se caracteriza diante da internacionalidade comprovada quanto à conduta individual do agente. Certo? Ausente qualquer indício de participação de Rafael e Diego em atos de importação, você pode colocar em participação na cadeia de importação, a competência permanecerá com a Justiça Estadual do Paraná. Já pensou, cai essa questão na segunda fase para delegado do Paraná, e você aí viu a aula aqui, treinou em casa, fez o dever direitinho, chega lá e gabarita, pô. Gabarita, né? Vamos só corrigir aqui, a sexta turma da CJ ficou só a tese de que a mera, aqui está em maiúsculo, né? A mera procedência estrangeira de insumos não atrai por si só a competência da Justiça Federal, imprescindível demonstração de internacionalidade da conduta do agente, interesse da União, etc. E aí, você gostou? Clica aí no like, né? Ajuda o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Indica lá para aquele seu amigo que está nessa mesma caminhada e entra no grupo da mentoria, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui você entendeu, por exemplo, que não basta você saber que a súmula 122 existe, você tem que saber quando ela não se aplica. Então, começa a estudar com direção. Faz uma call de nivelamento comigo, eu te digo qual é o programa de mentoria adequado para o seu caso, dependendo do concurso que você quer prestar, para que você possa realmente se tornar delegado de polícia de maneira mais rápida, mais inteligente. Eu não estou vendendo milagre aqui, não tem isso. Tenha muito esforço, muita dedicação, mas um estudo inteligente e muda o jogo. Porque te mantém no jogo, te dá gás para continuar estudando todo dia, não te faz ter aquela sensação de que você está mergulhado no mar de informações, você não sabe o que fazer. Então, eu vou estar aqui para te orientar, para te dizer, você vai estudar isso, aquilo, agora é a hora da revisão, vamos fazer um simulado, melhorou, não melhorou, eu te apresento um gráfico de evolução, etc. Então, entra aí no link, está na descrição do vídeo, para a gente poder conversar. Lembra que segunda-feira, Lei Penal Especial, Lei Antifacção, 19 horas no canal, e quartas-feiras o informativo jurisprudencial 1. Espero que você tenha gostado. Ativa o sininho e diz aí como é que você teria respondido essa questão antes dessa aula. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.